Fala, fiel! Saudações corintianas aí, meu povo! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, o giro de notícias para você ficar por dentro das últimas que estão acontecendo no nosso Coringão, hein? Porque podemos ter atacante saindo e atacante chegando. Yuri Alberto, segundo os seus empresários, tem duas propostas na mão. Uma do futebol italiano e uma do futebol inglês, com equipes ali de porte médio, porte baixo. A pergunta que fica, quem seriam essas equipes e vale a pena vender o Yuri por 30 milhões de euros? Eu vou explicar mais no decorrer desse vídeo. E surgiu o papo de Wesley, ele mesmo, filho do Terrão, da base do Corinthians, que foi vendido pro Al Nassr, pode estar retornando ao Corinthians. Jogador que estava negociando com o Cruzeiro, parece que o Coringão deu uma atravessada e o empresário dele teria oferecido ao Corinthians o jogador. Vale a pena fazer investimento? Talvez por empréstimo? Compra é difícil, né? Mas enfim, vamos conversar nesse vídeo, nessas atualizações, mais ou menos de um mercado da bola. Então você já sabe, gosta do canal? Curte, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal. Depois da vinheta, entra o conteúdo. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Aí sim, rapaziada, estamos voltando a esquentar os tambores. Domingão tem jogo do Corinthians e vamos falar de mercado da bola. Porque surgiu o papo na última noite, né, do dia 9 de julho, do atacante Wesley, ele mesmo, filho do Terrão, que jogou como titular no Corinthians, fez um golaço contra o Fluminense, lembram? Deixando o Felipe Melo de bumbum no chão. Segundo o meu timão, e também o jornalista Samuel Venâncio, o Wesley foi oferecido. O atacante de 21 anos foi oferecido ao Coringão. Neste momento, a diretoria avalia as condições de uma possível negociação. Entretanto, a primeira pedida do staff foi considerada muito acima do teto do clube paulista, provavelmente o salário, tá? Apesar de o Cruzeiro estar à frente na disputa, o representante de Wesley daria prioridade ao timão em uma eventual tratativa. E para o negócio avançar, todo mundo sabe que o Corinthians precisa tirar, né, derrubar o transfer ban que está em ativo. O Corinthians ainda não pagou o transfer ban. Com isso, a gente até pode contratar o Wesley, mas a gente não pode registrar o jogador para ele jogar no Corinthians. Seria um bom reforço? Na minha opinião, sim. Jogador de lado de campo, do lado esquerdo. Poderemos ter o Caio César pelo lado direito. Um Wesley um pouco mais maduro. Teve essa rodagem no futebol árabe. Jogou ao lado de Cristiano Ronaldo, com outros jogadores. Então, viria com bons olhos, tá? Essa possível vinda do jogador ao Corinthians. Ele ficou 2 temporadas lá no Al Nassr, marcou, somando as 2 temporadas, marcou 5 gols e deu 4 assistências e jogou pouco também, né? Ele teve 22 jogos em uma temporada e 18 em uma outra. E tem contrato com o Al Nassr até 2028. Então, provavelmente, se ele vier, seria por empréstimo, tá? E segundo um rapaz aqui, eu não conheço, tá? Pablo Oliveira, que é um cara que fala sobre transferências de futebol, enfim. Ele fez aqui uma postagem que o Cruzeiro estava por detalhes. Troca de documentos com o Al Nassr. E já tinha o projeto do Arthur Jorge aceito. O Corinthians chegou atravessando com mais grana. A postura da Raposa é clara. Se virar leilão, tá fora. É só essa parte aqui que me pega, né?
Mas como que o Corinthians chegou atravessando com mais grana, se na própria informação que a gente passou antes, o que pegou foi a questão salarial. O staff fez uma pedida que o Corinthians acha muito alto pro teto do Corinthians. Então só isso que eu fiquei meio em dúvida com esse rapaz que eu vi essa postagem aí do Wesley. Mas vejo com bons olhos. Pelo lado esquerdo, quantos anos tem o Wesley? Deixa eu só pegar aqui a idade dele. Tá com 21 anos, vale 5 milhões no mercado europeu, né? No mercado de futebol, 5 milhões de euros. Eu vejo com bons olhos. E você? O que você acha de uma possível volta do Wesley por empréstimo? Já pensou um ataque? Caio César pela direita, o Wesley pela esquerda, bem rápidos, né? Então a gente voltaria a ter essa profundidade. E aí, ou Memphis ou Yuri. Porque nós já sabemos. Dos dois, ou um fica ou ninguém fica. Por que ninguém fica? Outra atualização. O Samir Carvalho trouxe que Yuri Alberto recebeu propostas, no plural, tá? Nesta quinta-feira, os representantes do Yuri Alberto enviaram ao Corinthians 2 propostas recebidas pelo Camisa 9. Neste momento, os nomes dos clubes não foram revelados, mas as ofertas são de uma equipe de menor porte da Itália e de outra da Inglaterra. Ambas as propostas na casa dos 30 milhões de euros. Então agora, Corinthians, Zenit, os empresários vão conversar, vão tentar achar um ponto bom para todo mundo. Lembrando, o Corinthians bate o pé. O Corinthians só quer vender o Yuri por 20 milhões de euros pela sua parte. Então, um exemplo. Um time da Itália, que a gente não sabe qual. Um time da Inglaterra vai oferecer 30 milhões. Tá bom. O Corinthians quer 20. Então, ou o Zenit abre mão da parte dele de alguma coisa, ou o clube que vai comprar aumenta a proposta, mas o Corinthians é irredutível. O Corinthians quer 20 milhões de euros pelos 50% da parte do Yuri. Lembrando que desses 50% do Corinthians, 10% mais ou menos vão para o empresário. Então o Corinthians, na verdade, não vai ficar com 50%. Vai ficar na casa ali dos 45%, 40%, dependendo da conta que vai para o empresário do Yuri. Não se esqueçam disso. E o futebol inglês, futebol italiano, acho que tá bom pro Yuri. A questão é as equipes, né? Que equipe de menor porte da Itália? Da Inglaterra, tem boas equipes, né? Mesmo sendo mais inferiores. A gente tem o Brentford. O Igor Thiago vai para a Copa do Mundo jogando pelo Brentford. Então, na Inglaterra, acho que até é melhor pro Yuri Alberto do que na Itália. O que me preocupa é que o Corinthians pode perder 2 atacantes nas vésperas de jogos da Copa do Brasil e da Libertadores. Porque o Memphis, a gente não sabe se vai renovar. O Memphis tem contrato só até dia 31 de julho. Se não renovar, acabou. Ele não vai ficar no Corinthians. E a gente pode perder o Yuri. Todo mundo sabe que o Corinthians tem que vender jogadores, de 2 a 3 jogadores para fazer caixa, para conseguir pagar as coisas. E me preocupa demais. Já pensou a gente ir para a Libertadores da América, que é o principal campeonato? Tem a dupla de ataque que foi referência nos 2 últimos anos. Campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa, com o Memphis e o Yuri sendo os caras dos gols do Corinthians. A dupla de ataque que funcionava com passes ou com os gols. Aí você vai para esses jogos com quem? Caio César e Lingard. Cai um pouco a qualidade. Pedro Raul, pelo amor de Deus. Vitinho, Guinegão, interrogação. Então estou bem preocupado se o Corinthians perder nesse curto período 2 atletas. Até porque, como a gente vai contratar?
Quem vai vir para repor caso o Memphis não renove e Yuri saia? Qual jogador virá para repor? O Wesley é atacante de lado de campo e não é um cara fazedor de gols, é um cara para construir jogadas, do mesmo jeito que o Caio César. Então vamos ver qual que vai ser a conduta do Corinthians nessa negociação do Yuri, né? Provavelmente vai vender, até porque o Yuri queria sair. Então se vir uma proposta legal, vai vender. E ver a questão do Wesley, né? Se realmente a gente vai conseguir fazer uma proposta salarial boa, provavelmente por empréstimo, que o Wesley vem para o Corinthians, mas eu vejo com bons olhos aí uma possível chegada do filho do terrão de volta ao Corinthians, o Wesley. Deixe o seu comentário aqui na nossa live, é muito importante a sua participação nos comentários, se você é a favor do retorno de Wesley ao Corinthians, e o que você faria, né? Agora com essa possível saída do Yuri, vende, não vende? Vende por 30 milhões, pede um pouco mais? Deixa aí o seu comentário aqui, ó, nessa parte de baixo da tela, depois do seu like, tá aberto para você comentar nesse vídeo. Forte abraço, hein? Tamo junto, até a próxima. Vai, Corinthians. Tchau.